Olá, bom dia, alunos do sexto ano. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos fazer um exercício com substantivos comum, próprio, coletivo, concreto e abstrato, que foi assunto que a gente já viu, né? Foram assuntos que nós já vimos nas nossas aulas anteriores. E vamos de assunto novo, que são os substantivos primitivos e derivados, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês vão poder acessar aqui, ó, as aulas anteriores. Eu coloquei aqui o link, tá em azulzinho aqui, vocês podem clicar, tá certo? Substantivos comuns, próprios e coletivos. Então, para relembrar esse assunto, você pode clicar aqui, que foi a aula do dia 16, foi a aula 12 do dia 16 de abril. E se vocês tiverem alguma dúvida também com concreto e abstrato, pode também acessar aqui a aula do dia 15 do dia 26. Hoje, né, nós estamos na semana 9, aula 17, 3 de maio. Então, vou clicar aqui só para vocês verem, ó. Quando a gente clica no azulzinho aqui, ó, deixa eu clicar aqui, a gente é redirecionado para a página do dia dessa aula aqui, ó. Semana 6, aula 12, do dia 16 do 4, certo? Sobre substantivos. Vou fazer uma breve explanação aqui, né? O que são substantivos? São palavras que indicam os nomes, os seres em geral, né? Do nome dos seres em geral, reais, imaginário, nome de pessoas, animais, coisas, lugares, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um objeto, uma pessoa, um animal, um lugar, né? Um sentimento, uma emoção, são substantivos. Tudo que a gente dá nome, que a gente nomeia, é um substantivo, certo? E aí ele vai ser dividido em comum, próprio, coletivo, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo e derivado, tá bom? A gente já viu o comum, o próprio, coletivo, o concreto e o abstrato. Hoje nós vamos ver o primitivo e o derivado, para depois, por último, vermos o simples e o composto. A gente faz um aulão, né? Sobre tudo, assim, para a gente revisar e saber direcionar cada um, tá? Então, a gente já viu o comum, que são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie. São escritos com letra minúscula, certo? Então, cama, cadeira, céu, carro. Tô dizendo essa palavra com C, né, gente? Pizza, feijão, macarrão, gato, coelho, leão, grilo, gafanhoto, menino, menina, homem, mulher, cabelo, roupa, vestido, calça, sapato. São todos substantivos comuns, tá? São todos substantivos comuns. Porque são escritos com letra minúscula e vão dar o nome de seres de uma espécie em geral, tá? São escritos com letra minúscula, letra pequenininha. O próprio já são substantivos que denotam um elemento individual, que tem o nome próprio dentro de um conjunto, sendo grafado sempre com letra maiúscula. Então, o nome de vocês, o sobrenome de vocês, o nome da cidade, o nome do bairro, o nome da rua, o nome do país, o nome do estado, o nome do planeta, são escritos com letra maiúscula, né? Se a gente tiver um animalzinho de estimação, dá também o nome a ele, é escrito com letra maiúscula, tá certo? Então, sempre escrevemos com letra maiúscula, nome de pessoas, nome de animais, nome de cidades, nome de estabelecimentos, né? Por exemplo, nome do supermercado, numa padaria, de um salão de cabeleireiro, né? Então, né, de um bar, de um restaurante, sempre escrito com letra maiúscula. Aí, nessa aula aqui, por último, a gente viu os coletivos, que são palavras que representam conjunto de animais, de pessoas, de objetos, de seres, de coisas, né? São palavras no singular, mas que vão dar ideia de plural, certo? Por exemplo, eu vou à biblioteca. O que é a biblioteca? Livros. Então, coletivo de livros é biblioteca, tá bom? E aí, voltando aqui, ó, se vocês clicarem nesse outro azulzinho aqui do dia 26, vocês vão para a aula, né, para revisar, né, a aula desse dia aqui, que foi, certo,
substantivo concreto e abstrato. O concreto, como a gente já viu, são substantivos que designam as palavras reais ou concretas, as quais independem de outras que existam. Ou seja, pode ser coisas reais ou coisas imaginárias. Não importa. Se eu acho que é real ou imagino, né? Imagino, é uma lenda, mas eu imagino que é real, é concreto, tá? O nome de cidade é concreto, você é concreto, eu sou concreto, o celular é concreto, né? Então, tudo é concreto, né? Assim, você vai imaginar que você sabe que é real, que você... Deus é concreto, você nunca viu, mas você sabe que existe, né? Tem gente assim que acredita, né? Em comadre florzinha, em saci, em cuca, boitatá, lobisomem. A pessoa, isso não existe não. Mas a gente acredita, quer dizer, imagina que... Então é concreto. O fogo é concreto, né? A lenha é concreta, a árvore, parede, casa, carro, passarinho, é tudo concreto, tá? O abstrato, ele já vai ser dividido em qualidades, defeitos, né? Sentimentos, estados, ações, sensações. Então, assim, por exemplo, calor, frio, amor, felicidade, tristeza, ódio, fome, sede, né? São sensações, sentimentos, estados, ações, né? Então, tudo isso que a gente sente, né? Que a gente, né? Uma coisa assim que a gente vive e sente, é abstrato, tá? E hoje, isso aqui é só um resumo do resumo do resumo, que a gente já viu essas aulas, tá certo, gente? E hoje, né, voltando para a nossa aula de hoje, eu coloquei aqui uma observação, ó. Revisão com exercício, tá? Para a gente revisar esse assunto, saber se vocês realmente entenderam e aprenderam, conseguiram assimilar. Eu fiz o exercício 1, 5, 6, 7 e 8 sobre esses assuntos aí que a gente já viu, que é o comum, próprio, coletivo, concreto e abstrato, tá? E os outros exercícios são dos assuntos de hoje, tá bom? A gente sempre tá fazendo assim, revisando um dentro do outro, e no final a gente vai fazer um grande aulão sobre todos ao mesmo tempo, para ver se vocês realmente assimilaram o assunto, tá? Hoje a gente vai ver os primitivos. O nome já tá dizendo, primitivo. Então vai ser aquela primeira palavra, vai ser uma palavra que vai dar origem a outras palavras. Vamos ler aqui, ó. Designa substantivos não derivados de outros. Aqueles que não vêm de outra palavra da língua. Ou seja, é como eu estou dizendo, vai ser aquela primeira palavra. Aquela palavra que vai dar origem a outras palavras. Daquela palavra ali, primitiva, a gente vai formar outras palavras. Então, por exemplo, substantivo primitivo. Pedra, jornal, gato, homem, terra, fogo. São substantivos primitivos. Por quê? Ele não veio de outra palavra. Ele é a primeira palavra, é a palavra que vai dar origem a outras palavras. É a primeira palavra, tá? Vamos dizer assim. Aí o derivado vai ser palavras que a gente usou aquela palavrinha ali para dar origem a outras. Por exemplo, vamos usar assim, não vamos nem usar uma palavra, vamos dar um exemplo assim, de uma coisa assim, real. Né? Por exemplo, leite. Do leite, a gente pode fazer o que do leite? A gente pode fazer manteiga. Não é, as palavras não são iguais, tá? Mas eu tô falando assim de uma forma, tá? Então, do leite a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer manteiga, pode fazer queijo, pode fazer coalhada. Então, assim, o leite é aquela palavra, vai ser aquele objeto, vai ser aquele substantivo de origem. E as outras coisas que vêm depois vão ser derivados daquilo ali, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, né? Eu botei aqui de lado para vocês sentirem melhor o assunto aqui, ó. Substantivos primitivos de um lado, substantivos derivados do outro. Então, primitivo, pedra. Pedra é a primeira palavra, certo? E pedra vai dar origem
há outras palavras que vão se originar de pedra. Pedreira, pedreiro, pedregulho, pedraria, pedrinha, pedrisco. Então, pedra é a primeira palavra. E essas outras palavras são substantivos derivados de pedra, né? Quem pega, assim, quem faz pega lá na pedra, né? A pedreiro, pedreiro, pedregulho, vem tudo de pedra. Vem tudo da palavra pedra. Jornal. Jornal é primitivo. Aí, palavras que derivaram de jornal. Jornaleco, jornaleiro, jornalista. Gato. Palavras que são originárias de gato. Gatinho, gataria, gateira. Homem. Palavras que se originaram de homem. Homúnculo, homenzarrão, né? Poderia botar aqui também homenzinho, né? Terra. Terra tem muitas palavras, ó. Terra é o primitivo. Aí vem as palavras que vieram de terra. Aterrado, né? Por exemplo, um aterro, né? Aterro, né? Você vai, eu quero fazer um aterro aqui no meu quintal. Aterro, vem de terra, porque você vai mexer com a terra, né? Aterro, enterrado, né? Quando você cava um buraco e você enterra. Então, dentro da terra, enterrado, ó, enterra, né? Terreiro, terreno, vem tudo de terra. Terrestre, território, né? Tudo vem de terra. Terra é a primeira, é a palavra mãe, né? Que deu origem a esses outros filhotinhos, vamos dizer assim, né? Então, o primitivo é a primeira palavra e os outros que vieram a partir daquela palavra é o derivado. Fogo. O que pode vir de fogo? Fogareiro, fogaréu, fogueira, foguista, né? Então, tudo que vem de fogo é derivado daquela palavra. Então, assim, o primitivo é a palavra mãe, a palavra que vai dar origem a outras palavras. E o derivado é aquela palavra que foi originária do primitivo. Tá dando para entender? Acho que acredito que esteja dando para entender, né? Então, assim, por exemplo, azul, né? Azul é primitivo. Azulado, azulejo, que vem de azul. Tudo que vier de azul é derivado. Certo? Então, a gente tem que pensar nisso, como que a palavra primitiva, ela fosse a palavra mãe, e que ela vai dar origem a outras palavras, que a gente vai chamar de derivado. Então, aquela primeira palavra é a primitiva, e as outras demais são as palavras derivadas. Acredito que deu para entender o assunto. O assunto é bem, não é difícil, é bem fácil, né? Por exemplo, um derivado de casa, casinha, casebre, casarão, né? Vem tudo de casa, carro, carroça, carreteiro, né? Vem de carro. Deixa eu pensar mais aqui, porque é muitas palavras. São muitas palavras. Então, assim, mas eu acho que deu para entender, né? Eu acho que penteadeira, né? Posso formar uma outra palavra dentro, né? Então, assim, eu acredito que deu para entender. Certo? Por exemplo, cabelo, cabeleireira, cabeludo, cabelão, cabelinho. Estão entendendo? Então, tem aquela palavra primitiva e aquela palavra a gente vai fazer um jogo e vai formar outras palavras. Então, por isso que a gente tem um primitivo, que é a primeira palavra, e as outras palavras são palavras, né, substantivos derivados. Certo? Então, vamos ao nosso exercício. Não esqueçam de botar o nome completo de vocês, preencher aqui qual é a turma, tá? E vamos lá. Número 1. Marque a alternativa em que uma das palavras destacadas não é substantivo. Então, tenho 5 frases aí. Uma dessas 5 frases, nessa palavra que está destacada, ela não é substantivo. E aí você vai marcar essa questão. Letra A. Na juventude, aprendemos, na maturidade, compreendemos. É uma frase bem filosófica, né? Na juventude, aprendemos. Na maturidade, compreendemos.
B. Não existe travesseiro mais macio que a nossa consciência. Palavra de reflexão aí, ó. Muitos turistas passaram as férias no Rio de Janeiro. Esta floresta é muito perigosa. O pobre vivia no casebre. Então, uma dessas frases aqui tem uma palavra que está destacada, né? Está em letra maiúscula, mas que ela não é um substantivo. Aí você vai marcar, tá bom? Aí você vai ler, ó, esse pequeno textinho aqui de José Carlos Burle, né? Você conhece a música Abaixo? Leia a letra dessa música de José Carlos Burle e responda o que se pede. Depois eu vou tirar esse azinho aqui que eu digitei errado aqui, né? Não sei cantar, minha gente, minha voz, né? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tindolele, outra vez tindolala. Até Galinha Pintadinha tem essa música, tem essa música, né? Eu escutei muito com meu menino, então, né? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tindolele, outra vez tindolala. Então, vejam aí a música, né? Aí o que tá pedindo para vocês responderem aqui? Segundo, né? Número 2. Procure no texto acima, esse texto aqui do limoeiro, né? Procure no texto acima um substantivo primitivo, que é aquele que dá origem a outra palavra, e seu respectivo substantivo derivado. Então, você vai achar o primitivo e vai achar o derivado daquele primitivo, tá? Que é formado com base em uma palavra. E escreva aqui embaixo. Então, em sua resposta, você vai colocar o primitivo e o derivado, tá? O substantivo primitivo e o substantivo derivado. Que saiu desse textinho aí do José Carlos Burle, certo? 3. Escreva 2 substantivos derivados de cada substantivo primitivo. Então, aí, ó, tem chuva. Chuva é primitivo. Aí você vai escrever 2 substantivos derivados, 2 palavras que sejam originárias de chuva, certo? Dente, mar e flor. Então, você vai pegar essas palavras e vai fazer 2 substantivos derivados de cada uma. 2 de chuva, 2 de gente, 2 de mar e 2 de flor. Vai copiar aqui em sua resposta. Tá certo? Deixa eu ver aqui a próxima questão. 4. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo e um substantivo derivado é: letra A, anel papel, B, pedras rochas, C, árvores plantas, D, sapato sapataria ou letra E, profissão carreira. Aí você vai ver qual é a palavra aqui que uma é primitiva e outra é derivada, tá certo? 5. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo? Então, agora vamos no número 5, né? 5. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo? Letra A. A sua conquista se deve ao seu esforço. Então, esse conquista aí, se você achar que não é substantivo abstrato, você vai marcar a letra A. A humildade é a sua principal característica. Se você achar que humildade não é substantivo abstrato, então você vai marcar a letra B. Letra C. A sua aprendizagem é bastante rápida. Se você achar que aprendizagem é um substantivo abstrato, então você vai marcar a letra C. Letra D. As suas atitudes se baseiam na justiça. Se você acha que justiça é substantivo abstrato, então você vai marcar a letra D. Muitos idosos têm problemas de saúde. Então, se você acha que idosos é substantivo abstrato, então você vai marcar a letra E. Então, uma dessas questões, dessas palavras aí destacadas, uma, né, ou A, ou B, ou C, ou letra E, é substantivo abstrato, ok? Aí você vai ler agora esse pequeno texto, tá? Vou ler aqui para vocês. Um anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 de outubro,
a Academia Sueca anunciou que o astro norte-americano da música pop, Bob Dylan, era o premiado. A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com alegria e reconhecimento por muitos. Estes consideram que a escolha inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária. As manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan ser músico e, apesar de poeta, não ser escritor de ofício. A Academia Sueca, a responsável pela seleção do escritor, declarou que a escolha levou em conta a criação de novas expressões poéticas. Então, em 2016, como há todos os anos, tem o Prêmio Nobel da literatura, da matemática, da paz, de um monte de coisa, certo? Tem vários prêmios Nobel. E aí, no de literatura, um músico chamado Bob Dylan ganhou e algumas pessoas não gostaram muito, porque ele não é escritor literário. Ele é músico, poeta. Então, houve essa pequena rusga, essa pequena discrepância assim, entre opiniões positivas e negativas. E aí se pergunta no número 6. No texto, 3 substantivos comuns são, aqui sobre substantivo comum. Letra A, pessoas, astro e músico. B, surpreendeu, escolha e manifestações. C, negativas, giram, poeta. E, ofício declarou criação. Ou letra E, Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan, Academia Sueca. Então, você vai marcar a alternativa em que todos os 3 substantivos são comuns. 7. Alternativa que contém somente substantivos coletivos de animais. Substantivo coletivo de animais é fauna e flora, manada e olival, praga e reboredo, revoada e réstia, ninhada e colmeia. Então, você vai ver qual dessas alternativas só tem substantivo coletivo de animais. A, B, C, D ou E. 8. Todas as alternativas apresentam substantivos próprios, menos, exceto, exceto Tocantins, Ásia, Araguaia, IBGE, Universidade de São Paulo, SESC, Joaquim, Brasil, Argentina, Curupira, Saci, Ara, Amor, Xícara e Mochila. Você vai ver se a letra A, B, C, D ou E que não tem substantivo próprio. Tá? E aí a gente encerra o nosso exercício, a nossa aula, com uma frase que eu achei muito interessante e aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Então, tudo que você quiser realizar, você pode realizar a partir dos estudos. Então, um beijo, Envie o formulário com as respostas. Copie no caderno também para depois a gente conferir as respostas na nossa próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até logo mais. Tchau, tchau.